Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Terrível, hein? De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Senhor Deus e Pai, fale conosco segundo o teu querer e graça. É o que eu lhe peço em nome de seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vejamos aqui uma breve recapitulação, óbvio, das nossas atividades. Então, a doutrina da Trindade. Nós estamos, irmãos, plantando para colher, digamos, no último ponto desse estudo, que é tentar ter uma compreensão racional, que é impossível, mas pelo menos caminharmos nesse sentido, usando as ferramentas bíblicas, daquilo que nós estamos, digamos, neste momento investindo. Então nós investimos, irmãos, nas três pessoas, mostrando dentro da palavra de Deus a divindade de todas elas. Mas o cerne, já começamos esse estudo fazendo essa afirmação: o Filho é Deus, ou o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, há um só Deus. Então como é que essa coisa pode ser possível? Não é possível, mas é. Então, pela fé, por aquilo que está na Escritura, o é. E nós não precisamos entender fora da Escritura, é entender pela fé na revelação. O que é revelar? Revelar é descortinar. Então, alguma coisa que você mesmo consegue descobrir, não é revelação. É um conhecimento que pode vir ou advir do homem, de você mesmo. No caso aqui da Trindade, a Trindade é revelada. Nem todos terão a possibilidade de entender, mas aqueles que creem, têm. Começa a crença na palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. A crença de que Deus enviou o seu Filho, esse Filho é Deus, e aí as coisas começam a seguir nesse caminho. Fora disso, fica muito difícil. E para alguns, eu diria, até impossível. Já tive diálogos com pessoas por horas, e eles não conseguem aceitar, entender, muito menos obedecer. E pior, são pessoas que têm boas intenções, e aí começam a pregar inverdades a respeito da pessoa de Jesus. Bom, se Jesus não é Deus, Ele não pode nos salvar. Essa obra de salvação é uma obra de Deus, não é? Então, quando a igreja começou a discutir sobre a pessoa de Jesus, então a igreja viu que havia algo mais, de um monoteísmo não diferente, mas um monoteísmo especial, de uma pessoa só. Deus é o único Deus, mas composto em três pessoas. Então, isso mudou tudo. E a igreja teve grandes dificuldades nesse aspecto. Bem, então iniciamos que o Pai é Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ninguém discute se Deus Pai é Deus. Deus Pai é Deus e acabou a conversa. Agora sobre o Deus Filho, aí mais complicado. Não para nós. Já passamos aqui 2 domingos ou 3, estudando apenas a pessoa de Jesus, aquilo que a Escritura nos diz, aquilo que a Escritura nos revela, a pessoa dessa pessoa divina chamada Jesus. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, etc. Nós vimos até os artigos do grego aqui, que aponta para essa pessoa como identificada como sujeito na oração. Então, Logos aqui é Deus. Ele é Senhor. Esse Logos é Jesus no estado da encarnação. E o momento do estudo que, no meu ponto de vista, é o mais glorioso de todos, a não ser a última parte talvez, é o momento que nós estudamos alguns textos do Novo Testamento que desvendam o que foi no Antigo, em que vemos Jesus como sendo o Deus, o Adonai, o Adon de Isaías 6, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é o santo.
Vemos que aquele que iria preparar o caminho de Jeová. João Batista vem e prepara o caminho de Jesus. Portanto, Jesus, cumprindo as palavras de Isaías, é Deus. Então nós tivemos aqui uma ampla discussão sobre a pessoa de Jesus revelada no Novo Testamento como promessas do Antigo Testamento. E aí estudamos também algumas atribuições, atributos de Deus dados a Jesus, funções, ofícios e por aí vai a respeito da pessoa de Jesus. No domingo retrasado, porque o último nós tivemos outro compromisso, o Renato esteve aqui bem falando sobre a palavra de Deus, nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, se o Espírito é Deus. O Espírito é mais fácil. O Espírito, ele não se encarnou, ele não tornou gente, não é? Então fica mais fácil. Porém, aqueles que não aceitam Jesus como Deus, têm o Espírito como uma mera energia. Só isso. Algo da parte de Deus, um poder de Deus apenas. E não é só isso. O Espírito é onde reside a busca nossa principal na Escritura sobre o Espírito Santo, é vê-lo como uma pessoa. E nós não vamos esquecer, porque vamos voltar a esse tema em alguns pontos desse estudo aqui, de novo, mostrando a pessoa do Espírito Santo. Então vimos as três pessoas vistas na Escritura em divindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Ponto. Agora, nós veremos traços dessa trindade no Antigo Testamento. Como é que isso vai se processar no Antigo Testamento? Então, o Antigo Testamento é muito claro a respeito da trindade. Por que eles não viram isso antes? Não viram. Quando é que vê? Quando quando Logos tornou-se gente, chamado Jesus de Nazaré. Então, a igreja e a comunidade toda ficou impassível com isso. O que é isso? Então foram estudar a Escritura e viram que não só no Novo Testamento, mas no Antigo, havia já traços, indicações, e diria bastante clara, a respeito da trindade de Deus. Mas até ali, nenhuma literatura há a este respeito. Nenhuma no meio do povo judeu. Então vamos falar um pouquinho sobre este ponto aqui muito importante. E o texto lido, o Salmo 110, tem um diálogo, vocês já notaram? Disse o Senhor a meu Senhor. Deus falando para Deus. Ele está falando, se ele estiver falando para ele mesmo, fica esquisito demais, não fica? Eu estou falando para outro, não é? Esse outro quem é? Jesus pega esse texto lá em Marcos e outros evangelhos e traz isso à tona, de como é que isso estava cumprindo na vida dele. Diálogo que não era Davi, era Deus falando para Deus. Então vamos ver alguma coisa no Antigo Testamento. A apresentação de um Deus plural. Deus plural? Tem isso? Tem. Vamos ver alguma coisa. Irmãos, havia um problema, ou há um problema, em que aqueles que não querem, vocês já notaram, por exemplo, que os católicos romanos, eles conseguem explicar tudo na teologia, do jeito deles. Por exemplo, você encontra uma pessoa fanática por política, e aí aquele pessoal do partido dele pode roubar, pode matar, pode destruir, pode fazer o que for. Isso acontece conosco, comigo também, com você também. Se começar a defender demais, aí começa a eliminar os erros de um, não é assim? Por quê? Essa paixão, ela cega, ela é burra, não é assim? Então, existe um povo cego que não querem ver a verdade e mais. Eles defendem a mentira e usam toda a estratégia possível para que a verdade não seja esclarecida. Vamos ver, por exemplo, os críticos, eles pegam aquela região de Israel antigo, do Israel antigo, os cananeus viviam ali. E os cananeus tinham o deus Baal, Astarote e tal, etc. Mas não tinha só um Baal, tinha outros Baals, né? Então, os Baalins, então eles diziam o seguinte, olha só, eles herdaram isso, copiaram isso dos cananeus. E os cananeus também tinham os Balaíns, ou os Baalins. Então, isso aqui é mera cópia que Israel faz dos pagãos. Só que tem uma diferença muito importante. Baalins é coletivo de Baal. Chave e penca de chave. Não é?
Agora, em relação a Deus, Yahvé e Elohim, Elohim especificamente no Antigo Testamento, é plural. Então não é penca de chave. A penca de chave, as chaves. Entende? Diferente. É plural. Então, irmãos, se você algum dia ler sobre isso, de críticas, etc., pode acontecer, você já está ciente dessa diferença. Uma outra coisa é que a ciência da religião, eles apontam um estado humano de politeísmo, de crença em muitos deuses, de sabeísmo, de crença nos astros, e etc., etc., para chegar depois na religião de Israel, que é o monoteísmo. Do monoteísmo simples a Yahvé, agora a igreja cristã inventa, segundo os estudiosos críticos céticos, aí inventa agora um negócio de trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa é a ideia que eles têm da religião. Porém, irmãos, isso não é verdade. Porque o homem nasce monoteísta. O homem crê num Deus só. Se você ler, por exemplo, Romanos capítulo 1, do verso 19 em diante, você vai verificar que o homem vai desviar-se da verdade. Então o homem começa na verdade, desvia da verdade, em Cristo ele tem a possibilidade da volta da verdade, que é uma das grandes buscas. O homem antigo buscava duas coisas, aquilo que era belo e aquilo que era verdadeiro. E o belo e o verdadeiro estão na mesma direção. Ninguém, irmãos, acha uma coisa bela, linda, feia. Aquilo que é belo mesmo. E é um dom que Deus nos deu, racional, de verdade, para dizer isso é bonito e isso é feio. É um juízo que nós fazemos. Então, irmãos, esta verdade, a beleza, ela é encontrada em Cristo Jesus. Jesus é a resposta de toda busca filosófica, teológica, tudo que nós precisamos encontra-se em Cristo. É por isso que quem encontra Cristo, encontra o grande tesouro. Jesus não estava falando de qualquer coisa, quando ele fala da parábola do tesouro. Quem encontra Cristo, irmãos, encontra tudo o que precisa, porque Ele é a riqueza única que pode, de fato, preencher nossa busca por riquezas, começando, obviamente, pelas espirituais. Bem, vamos ver alguma coisa aqui dos textos bíblicos que aponta a pessoa de Deus no plural. Vamos ler primeiramente um texto aqui de Gênesis 20, o verso 13, que nos diz assim, dentro desses traços da divindade no Antigo Testamento. E aconteceu que fazendo-me Deus, fazendo-me e Elohim, sair errante da casa de meu pai. A palavra Deus ali nem é lá tão importante. Fazendo-me Deus. Se nós não observarmos o verbo, esse verbo fazendo-me, parece que está no singular, não é isso? Mas não, esse verbo é plural. Entende? Esse Deus é um Deus plural, e Elohim. E o verbo também é plural. Então não só é a palavra de Deus, o nome de Deus plural, mas o verbo do hebraico aí é tar. Esse verbo é um verbo plural. Veja isso quando Abraão, ele se justificou no Egito, negando que Sara fosse sua esposa. Então ele usa esse termo referindo-se à pessoa de Deus. Outro texto, esse é muito mais fácil, é o texto de Gênesis 1, 26, quando o texto diz assim: e disse Elohim, e disse Deus, Deus plural. Aí vamos encontrar o verbo kal do hebraico de novo no plural. E disse Elohim, façamos o homem, façamos. Se é façamos, mais de um. Se você conversar com o Russelita, que é o chamado Testemunho de Jeová, ele vai te dizer o seguinte: esse façamos é assim, Jesus Cristo também está participando da criação. Ele já havia sido criado com poderes para criar. Então tem muitas explicações aí. Não é um negócio muito simples, tem que caminhar e ir pegando os textos até chegar no momento em que não dá mais para explicar. Mas eles conseguem mesmo assim explicar bastante coisa. Ah, mas Jesus é o Salvador. Eles também creem que seja. Tanto é que eles comemoram a morte de Cristo e tal. Só não tomam a ceia, você sabe disso, né? Distribui, mas não tomam. Aí eles não tiveram essa coragem ainda não. Felizmente não. Bom, e disse Elohim, façamos o homem. Façamos.
tem mais de uma pessoa, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E os irmãos verão que alguns textos na palavra são textos extraordinários. Esse é um deles. Os irmãos verão aqui que nós estudaremos sobre o homem, quem é o homem, depois o pecado do homem, o que consiste a semelhança do homem em relação a Deus, e tem textos-chave, e esse é um desses textos. Vamos agora, irmãos, ler um versículo do Salmo 52, o verso de número 2. Clamarei ao Deus, clamarei a Yahvé e Elohim. Yahvé é o nome próprio de Deus, e Elohim, o nome plural de Deus. Eis que o homem se tornou como um de nós. Aí em Gênesis 3, o verso de número 2. Irmãos, o que tem aí de muito importante? O importante é que havia um nome para Deus, o nome de Deus, Yahvé, o nome próprio de Deus, e o autor aí, inspirado pelo Espírito Santo, usa também o nome plural de Deus. Um outro texto que é por demais importante é este aqui, Salmo 57, 2. Clamarei ao Deus, clamarei a quem? A Elohim, plural. Clamarei ao Deus Altíssimo. O Altíssimo também aí é um nome de Deus, Elion. Nome de Deus, está lá em cima. Esse nome aqui, ó. Elion, o Altíssimo. Aquele que está exaltado, entronizado acima. Então veja só. Clamarei ao Deus, a Elohim, Altíssimo, que é esse aqui, Elion, ao Deus, de novo, a El. Esses estudos que nós fizemos, irmãos, sobre os nomes de Deus, eu até propus lá no seminário, que alguém faça uma monografia, separando os salmos, todos os 150 salmos, onde é o nome de Deus e publique. Coisa simples, simples. Só pegar o texto do salmo, todos colocar na Bíblia, e aí fazer comentários em cada verso que o nome de Deus é colocado. Quando é Altíssimo, coloca lá e coloca o que significa. A leitura do salmo seria uma leitura muito mais produtiva, porque aí você vai entender em que aspecto o nome de Deus está sendo usado. Porque cada momento que o nome de Deus é usado na Escritura tem um significado, um porquê. Por que está usando El e não, por exemplo, Jeová? Por que não? Ou porque sim? Então, nós teríamos uma leitura, diria, muito exegética, muito aprofundada da Escritura. E nos ajudaria. Irmãos, e conhecer a pessoa de Deus é tudo que nós precisamos. Nós poderíamos ficar aqui o resto da nossa vida estudando sobre Deus. A igreja, irmãos, a razão dela existir é glorificar a Deus. Mas como é que nós vamos glorificar alguém que a gente nem conhece direito? Mas na Escritura a gente pode e estamos buscando compreendê-lo mais e compreendê-lo melhor. Então, olha só. O nome El, ele é um nome, irmãos, singular da pessoa de Deus. Então você tem, nesse mesmo versículo, você tem um nome singular de Deus em dois aspectos, que é o Altíssimo e El, que também fala do Deus poderoso, um nome chamado primitivo de Deus. Você vê na Bíblia vários nomes com o final El. Por exemplo, no nosso tempo, Manuel, Deus conosco. Daniel, é Deus alguma coisa. Ezequiel, El, é o nome de Deus associado a um outro nome na história da humanidade. Muito importante esse nome. É o nome singular de Deus. Agora, tem Elohim no nome plural e o nome singular no mesmo versículo. Agora, vejam os irmãos um outro negócio intrigante. Se alguém falar assim, não existe esse negócio de trindade e tal, é só um Deus, e é só mesmo um Deus, mas eu não vejo a possibilidade de trindade, então tem que nos explicar algumas coisas. Aí já tem um grande material colocado para os irmãos. Mas vejam só esse versículo, quando Deus tem filho. Deus tem filho? Tem. Vamos ver dois versos aí a esse respeito. Primeiro, Provérbios 34. Quem subiu ao céu e desceu? Quem foi? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Então, Jeová tem filho.
Jeová tem filho, não tem? Bom, veja o Salmo de número 2, o verso 7. O Senhor, Yahvé, me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse é um versículo, irmãos, por demais difícil e do mesmo modo importante. Eu hoje te gerei. Esse gerar não é criar. O texto está dizendo no momento eterno, na eternidade. Até a palavra momento não deve ser utilizada aqui. Na eternidade, eu te gerei. Não sendo, portanto, possível um tempo em que Jesus não existisse. Mas o que eu quero frisar não é nem a divindade de Cristo, que já foi passado lá atrás, com os mesmos versos. Mas afirmar que Deus Pai tem um filho. Por isso que ele pode ser chamado de Deus Pai. Senão nem podia. Deus Pai de quê? Se ele é Deus Pai, tem que ter filho. Ele tem um filho. Não filho, irmãos, como nós concebemos. Essa ideia de pai, Deus Pai, complica muito. Porque aí a ideia de filho nosso é, existia o Fred, mas o Gabriel veio existir depois. Não é assim? E não é isso. Na questão da divindade não é assim que funciona. Deus sempre existiu em trindade. E isso nós vimos lá. Mas eu quero frisar aqui, esse ponto é ver as pessoas, os traços dessas pessoas colocadas no Antigo Testamento. Então aqui nesse ponto é, Jeová tem filho. Quem sabe o nome dele? Primeira pergunta. E depois, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos ver que Deus e o Espírito de Deus são tratados distintamente. Isso gera uma confusão, não gera? É Deus e o Espírito de Deus. Mas, por outro lado, apresenta, irmãos, a Trindade. Deus Pai e o Espírito. E nem sempre o Deus que nós julgamos ser o Deus Pai, atribuído a Yahvé, é Deus Pai e em algum momento é Deus Filho. Como é em muitas ocasiões na Escritura, que Deus, que você poderia pensar no Deus Pai, na verdade o texto está falando do Deus Filho, conforme revelado no Novo Testamento. Isso, irmãos, nós vimos aqui de uma maneira muitíssimo clara. Muitíssimo clara. Nós precisamos aprender isso, para tratarmos a pessoa de Jesus na medida de fato que Ele é. Vamos ver Deus e o Espírito de Deus? No princípio criou Elohim. O que Elohim criou? Criou os céus e a terra. Então, é a participação da Trindade na obra criativa. Mas lá em Hebreus, nós já lemos isso, Hebreus diz que foi Jesus que criou, não foi? Em outro lugar diz que o Espírito também participou, nós vamos ver isso de novo, em que o Espírito de Deus se movia, ou pairava, dava sustentação à obra criada, que vivia o caos. Só não virava o caos definitivo, porque o Espírito Santo pairava. Bom, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito, e o ruache de Deus, o ruache de Elohim, se movia sobre a face das águas. Então você tem Elohim, Deus, aqui visto no plural, e você tem o Espírito de Deus. Não está muito claro? Como é que você explica isso? Não tem jeito de explicar. Ele é o único Deus e ao mesmo tempo subsistindo em três pessoas. Quando creio nisso e vejo isso na Escritura, resolve todos os meus problemas. Mas eu preciso ver. E eu só consigo ver pela fé. Mas depois que eu vejo pela fé, eu consigo explicar com a maior naturalidade. Pode até que ninguém entenda nada. Mas que eu consigo explicar, eu consigo. Não é? Veja também outro texto de Isaías 48:16. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor, e agora Adonai, o Deus governador, o excelentíssimo. A gente não fala para o juiz assim, excelentíssimo juiz, não é assim? Meritíssimo. Esse nome aí é o nome de Deus. Quando a Escritura usa o nome de Deus como Adonai, está se referindo a este nome de Deus como meritíssimo, o governador, aquele que merece todas as honrarias. É nesse sentido. Então vejam só, e agora o Senhor, Yahvé, Jeová, e Jeová, dois nomes, né? Me enviou o quê? O seu
Espírito, Ruach, de novo. Então, Deus envia o Espírito. E há texto do Novo Testamento muito mais fácil do que este. Mas vamos ver ainda outros textos. Os irmãos lembram-se bem daquele texto de Números 24, até o verso 26. Eu cotejei aqui as partes dele importantes. E aí está a bênção chamada araônica. Tem 3 nomes de Deus aí. 3 nomes de Yahvé. 3 Yahvé. Claro que não há a mesma clareza de outros textos. Mas diz do nome de Deus 3 vezes, apontando para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um texto lindo que diz: o Senhor, ou Yahvé, te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Yahvé, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Senhor, Senhor, Senhor. Até aqui tudo bem? Amém? Então agora vamos passar para outro ponto, dentro dessas visualizações da Trindade do Antigo Testamento, para um ponto muitíssimo importante na escritura do Antigo Testamento, que é Deus e o anjo do Senhor. Quando você ouve falar do anjo do Senhor, o que te vem à mente? Um anjo da parte de Deus, não é assim? Mas é sempre assim? No Novo Testamento é. Mas e no Antigo é? Não. No Antigo nem sempre é assim. No Antigo Testamento pode ser, em alguns momentos, irmãos, a teofania de Deus. Deus aparece. Aparece. Seria assim uma prévia da encarnação do próprio Deus. O que ocorreu depois com Jesus Cristo. Tem 2 textos, irmãos, que eles andam juntos. Um de Provérbios 4:18, que diz que a verdade é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Irmãos, que hora que o dia é perfeito para nós? Meio-dia. Então, que hora é o meio-dia de Deus? Ou em que lugar da Escritura? Gálatas 4:4. Esse versículo, irmãos, ele é um dos versículos mais importantes da Escritura. Quando lá diz assim: vindo, pois, a plenitude dos tempos, aprove Deus enviar o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse é o meio-dia de Deus, em que tudo para trás, desde Adão, Abraão, Noé, Moisés, Davi, tudo aquilo, os profetas, tudo aquilo em importância fica para trás. E agora o próprio Deus se torna um de nós. Deus se tornou gente, irmãos. Deus não entrou no corpo de Jesus, não. Sabia? Não. Jesus não é portador de Deus. Em 428, um sujeito foi lá no altar, nas escadarias da igreja de Constantinopla, em Santa Sofia, e ele fez um sermão. A partir de hoje, ninguém fala mais em mãe de Deus. E como Deus, como Maria pode ser mãe de Deus? De um moleque nascido assim, não pode. Eles não conseguiam acreditar que Jesus é Deus. É óbvio que esse negócio de mãe de Deus, do jeito que a igreja católica coloca, virou uma idolatria, né? Mas a ênfase ali era pouca. Ou estava, digamos, noutra direção em relação ao que no grego está lá, Theotokos, mãe de Deus. Aí não pode ser Theotokos, vamos cantar agora Theophoros. Ele é portador de Deus. Como explicar se Maria é mãe daquilo? É uma outra discussão que não vem ao caso aqui. Mas vamos ver então sobre o anjo do Senhor. No Novo Testamento, um mensageiro de Deus, alguém que vem da parte de Deus. Esse termo angelos, por exemplo, o anjo, 187 vezes no Novo Testamento, sendo uma pessoa que vem da parte de Deus. Mas repito, no Antigo é manifestação, teofania de Deus. Vamos ver aqui alguns textos. Apontamentos de visões preliminares de Deus. Gênesis 18, verso 2. O que diz o texto? E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. Então, primeira parte desse versículo, nesse verso, versículo 18:2, depois nós vamos ler o verso seguinte.
Abraão está vendo 3 varões, 3 homens, não foi? E ele o que faz diante desses homens? Inclina-se. Há uma discussão hoje na mídia, com o Bolsonaro prestando continência para não sei quem. Isso pode, não pode, aquela tragédia toda. E aí nós temos líderes outros aí que se curvaram. Se curvar é uma coisa e prestar uma continência é outra. Não é? Mais ou menos isso. Essas coisas têm significados e precisamos compreender os significados. Abraão se inclina para adorar. O verso 3, então, nos diz assim. Abraão, então, disse. O que Abraão disse? Meu Adonai. Meu Senhor, meu Deus. Aqueles 3 que aparece como Senhor. Outro texto, nós não vamos ler, esse é muito conhecido, é aquele texto lá de Daniel na fornalha. Daniel não, os amigos de Daniel na fornalha. Lembra? Daniel já devia estar viajando, ou então fugiu, né? Coaf estava atrás dele, então ele fugiu para outro lugar, e aí ficou só os 3 amigos lá. Bom, quando olha na fornalha, tem quantos? Julgamos 3, mas agora eu vejo quantos? Irmãos, esses ímpios malignos lá da Babilônia, eles tiveram a oportunidade de ver coisas que talvez você e eu nunca vamos ver. Eles viram Deus dentro da fornalha. E nem por isso eles foram salvos. O negócio de ver Deus, ver sinais, ver fogo caindo do céu, gente plantando bananeira, isso não muda nada, se não tiver fé. E a fé surge no nosso coração, e daí tem tudo. E de fora para dentro, só se for a graça de Deus. Aí depois que ela é implantada em nós, produz fé, então nós podemos crer. Os nossos olhos se abrem. Mas até aí, não existe nada. Nada. Aqueles homens viram um 4º elemento. Quem é este 4º elemento, irmãos? Ele é o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Jesus. Jesus, ele aparece dentro daquela fornalha. Os irmãos observam uma coisa importante. Quando o povo de Deus, quando o servo de Deus passa por tribulação, né, aquela tribulação de você não paga a conta, aí depois eles vão lá na sua casa, te bate, aí você fala, estou passando uma grande tribulação. E nós deveríamos dizer assim, e deve passar mais. Se Deus permitir, você vai morrer nessa tribulação. É isso que a gente devia falar. Mas a gente criou um jeito, um método assim, politicamente correto, que aí a gente passa a mão, alisa o pecado, inverniza, e a vida continua como se aquilo fosse. Isso não resolve nada. É verdade, não resolve nada. Aqui, irmão, não é luta de negócio de você ficar, faz os trem errado, aí depois entra na prova, e aí fica, aí ainda tem coragem de cantar o hino do Jó, né? Jó perde tudo, vai perder o resto. E não vai ser igual o Jó, não, vai perder tudo mesmo. Se Deus tiver graça e misericórdia, vai ser assim. Bom, tirando a minha braveza aqui, vamos voltar ao assunto das pátemas de Cristo. É alguém que sofre por conta da verdade. É alguém que sofre por conta do evangelho, por conta da coisa certa. É alguém, inclusive, irmãos, que se levanta contra a corrupção, contra as inverdades. Não é assim? Então aqui nós vemos os amigos de Daniel levantou-se para defender o nome eterno de Jeová, não foi? Não é? E o que aconteceu? Quem apareceu dentro da fornalha? O próprio Deus. Bem, aí vocês se lembram daquele outro lá no Novo Testamento, no Atos 7, todo o capítulo é sobre ele, Estevão. Vocês lembram quando Estevão estava sendo apedrejado? Vocês lembram? Jesus, irmãos, está no trono de Deus, à destra do trono de Deus. Qual é o estado de Jesus ali? Ele está assentado, não é? Não é isso que diz o texto? Assentado à destra do Pai. E o que Estevão vê quando ele está sendo apedrejado? Ele vê Jesus em pé. Isso, irmãos, pode ser uma indicação clara. Quando tem alguém, ou igreja, ou nação, pessoas, sofrendo por amor a Cristo, Jesus se levanta do trono de glória e olha e contempla. É um momento especial no céu, quando alguém está sofrendo por causa da verdade do Evangelho de Deus. Irmãos, nós criamos uma igreja, nós que eu digo no geral, uma igreja que quer sentir, não é? Uma igreja que quer sentir emoções, tal. Irmãos, até é bom também, é gostoso, mas isso não é o Evangelho, faz parte do Evangelho.
O evangelho começa, irmãos, com a vida que é produzida em nós, de que a nossa vida agora arruma para lá e não para cá. Era aqui, mas agora é cá. Entende? Com a vida de Estevão agora muda. O Estevão agora pode ser apedrejado e o foi até a morte. Mas ele agora não vê mais como via. Porque os olhos foram abertos para ver ao longe. Então ele sofre por aquilo. Então quando alguém sofre pelos olhos ter sido abertos e sofre para defender aquela verdade, que Jesus é a verdade, pronto. Aí, irmãos, quando isso está acontecendo, Jesus se levanta do trono de glória para olhar para aqueles que sofrem por amor ao evangelho. Amém? Isso, irmãos, não precisa ser pedra. Às vezes uma inimizade que você arruma com alguém por conta da verdade, Jesus deve se levantar do trono. Pessoas que perderam famílias, amigos, pessoas que foram expulsas de casa, pessoas que perderam maridos, por que não? Por conta da verdade. Então, Jesus se levanta do trono para te contemplar. E uma verdade também aí muito clara, é que é nem sempre para te salvar no sentido de queimar todos aqueles que estão jogando pedra. No momento que vai jogar pedra, vai virar uma estátua. Assim, eu profetizo que vão virar estátua. Aquele que te viu sendo apedrejado agora vai... Tem nada disso. Esse hino da Damares lá não valia nada. Podia tocar ele à vontade, o pessoal pular, sapatear. A pedra comeu em Estevão e o matou. A salvação é outra. É no outro nível. E nem Estevão, irmãos, eu creio piamente que Estevão não está sentindo pedrada de nada. Estevão, irmãos, ele via a glória de Deus. Quando alguém vê a glória de Deus, o resto não importa. Se vocês abrirem o YouTube, procura lá Richard Humbrad. Os irmãos verão alguns testemunhos dele, dados ainda, obviamente, quando ele estava vivo. Importante que diga isso. E ele contando, por exemplo, numa ocasião em que as coisas foram ficando tão pesadas, passou 14 anos preso. Irmãos, não via ninguém, nada, não ouvia uma música, senão a única coisa que tocava no alto-falante, 17 horas ao dia. O cristianismo é fraco, o cristianismo não presta, o marxismo é tudo, o marxismo é a verdade. 17 horas ao dia. Chegou um momento que ele ficou enlouquecendo com aquilo, e aí ele então busca Deus. Falou, Senhor, não estou aguentando. Quando foi de noite, Deus apareceu para ele. E não só curvou-se, desceu. Desceu para ouvir Abraão, curvou-se para ver Estevão. Por que ele não se curvaria para vê-lo e ver-nos? Ele o faz. Mas é o anjo do Senhor visto lá no Antigo Testamento. Apesar de eu ter viajado aqui, eu volto a falar do anjo do Senhor apenas no Antigo Testamento. Vamos ver agora o texto de Gênesis 22, 11. O anjo de Javé se identifica com Javé. Diz o texto assim: mas o anjo do Senhor, o anjo de Javé, lhe bradou desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz Javé, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Irmãos, olha só, quem é esse que aparece aí? Quem é que está falando? Mas o anjo do... Então ele é, aparentemente, apenas o anjo do Senhor, não é? Mas continua lendo o versículo. E disse, por mim mesmo jurei. Quem é que havia jurado por ele mesmo, identificado a Abraão? O autor aos Hebreus diz que não tendo outro por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. E agora quem é que está jurando por si mesmo? O anjo de quem? Do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? É o próprio Javé. E Javé é o próprio Cristo. Porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu único filho. Continua dizendo o texto em 31, 11 e 13 de Gênesis. E disse-me o Senhor, e disse-me o anjo de El, o anjo de Deus, em sonhos a Jacó, dizendo, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E o que esse anjo do Senhor, anjo de Deus, o anjo de El, continua dizendo para Jacó? Eu sou o Deus de Betel. Então o anjo do Senhor é o mesmo Deus de Betel. Claríssimo no texto. Aí o anjo do Senhor não pode ser o anjo do Senhor. Ele é o próprio Deus. Depois eu vou passar para os irmãos, eu estou fazendo isso na minha Bíblia. Vou passar para os irmãos
os irmãos peguem na sua Bíblia e escrevam embaixo assim: anjo do Senhor, aqui é Jesus, porque ele é o anjo identificado como Deus de Betel. Irmãos, vai fazendo isso. Um negócio tão bobado que qualquer pessoa com meio cérebro compreende. É um livro bobo. E outros acham que é um negócio tão difícil, que não adianta ler que ninguém entende nada. Escreve currumaça de livro sobre um versículo da Bíblia. Então não dá para entender nada desse livro. Mentira. Dá para entender sim. Dá para entender tudo. Porque nós temos a mente de Cristo e aquilo que precisamos dá para extrair da Escritura. Então nós, irmãos, crentes, devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Ah, mas isso é racional, pegar a caneta e escrever na Bíblia. A Bíblia é um livro, não pode nem ser tocado. Então não pode ser tocado, ninguém nem lê. Tem que pegar, abrir a Bíblia, riscar a sua Bíblia, escrever na sua Bíblia, ler a sua Bíblia, compreender aquilo, bater com a cabeça naquilo, não estou entendendo isso eu preciso descobrir. Pronto! Isto é, irmãos, ter intimidade com Deus. Nós precisamos disso. Escreva na sua Bíblia. Aqui o anjo do Senhor é o Deus de Betel. Escreva na sua Bíblia. Outro dia que você for ler esse texto, você não vai ler mais da mesma maneira em que você leu. Vamos continuar. Outros o identificam, né, o anjo do Senhor, como sendo o próprio Yahvé. Agar, quando foi mandado embora, lembra? Essa casa do Abraão era difícil. Casa que tem homem frouxo, irmãos, é terrível. Abraão é frouxo, tranquilão, não gostava de se envolver em problema. Vai deixando o negócio debaixo do tapete, vai deixando. Uma hora a conta vem. A conta sempre vem. Ou vem parcelado, você pode até pagar adiantado, ou vem depois tudo junto. Abraão veio tudo junto, até hoje a gente passa raiva com esse negócio. Bom, mas vamos ler o texto em que Agar expulsa de casa, vai embora, e o anjo aparece para ela e fala assim: volta, se humilha, volta, você tem que voltar. Quem é que apareceu para Agar? Foi Yahvé, não foi? Nós vamos ler o texto de Gênesis 16, 9 a 13. Então lhe disse o anjo de Jeová, o anjo de Yahvé: torna-te para a tua senhora e humilha-te. E ela chamou o nome de Jeová, o nome do Senhor, que com ela falava, dizendo o quê? Tu és El, tu és Deus, o Deus da vista, aquele que nós conseguimos ver, aquele que nós conseguimos, digamos, comunicar, não é assim? Quem é que apareceu para ela? O anjo de quem? Do Senhor. O anjo de Yahvé. Daqui a pouco, ela diz: tu és El, tu és Deus. Quem apareceu para ela era o anjo do Senhor. Mas a revelação daquela mulher agora muda e ela o declara Deus. Então o anjo do Senhor aí não é o anjo do Senhor apenas. É o próprio Deus descendo para fazer-se presente junto a Agar. Ele aceita a adoração. Quem é que pode aceitar a adoração, irmãos? Só Deus. Veja agora esse texto, um dos mais importantes do Antigo Testamento. Estando Josué 5, 13 a 14. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem. Um homem, apenas um homem. E o que esse homem faz? E disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse: venho agora como príncipe do exército do Senhor. Josué perguntou e ele disse que ele era o príncipe do exército de Yahvé, de Jeová. Então Josué se prostrou, adorou e disse-lhe: que diz meu Adom, de Adonai, de Altíssimo? Que diz o meu Altíssimo a este humilde servo? O que você tem para me dizer? Chamou agora esse ser que lhe aparece de Adom, de Altíssimo, de Deus. E esse que se identifica no início do texto é quem? O anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor aqui, ao qual Josué se prostra e adora. Vocês lembram quando João lá na ilha de Patmos, sendo já velho, já sabendo um monte de coisa, ele vê o anjo, se curva para adorar o anjo fala: não faça isso, você não pode fazer isso. Isso é pecado, isso é idolatria. Eu sou uma criatura de Deus ao seu serviço. Então eu vim aqui para te ajudar. Não faça isso, só a Deus você deve adorar. Então só Deus pode ser adorado. É o caso da divindade de Cristo, quando o Tomé diz: meu Deus, meu Senhor. Lembra? João 20, verso 28. E Jesus aceita.
Irmãos, é algo, no caso, momentos especiais da história da humanidade. Então, aqui nesse texto, Josué está se curvando diante de Deus. Só que o anjo de Deus é Deus, não é apenas um mensageiro de Deus. Algumas versões bíblicas mais cuidadosas, editadas, colocam a palavra anjo do Senhor, quando é o anjo do Senhor, em letra maiúscula, sabia? Então, quando você lê a sua Bíblia, já tem algumas facilidades. Quando é Jeová, Yahvé, algumas Bíblias trazem a palavra em maiúscula. Essa versão que eu uso aqui mesmo, da corrigida, faz isso. Já nos ajuda a entender quem é que está sendo identificado no texto. Ainda em Êxodo 3, 2, 4 e 5, Moisés na sarça ardente, era o anjo do Senhor, Deus. Em Juízes 13, 20 e 22, quando o anjo apareceu para os pais de Sansão, não era anjo, era Deus que havia descido ali. A relação do Messias com Yahvé. Eu vou adiantar aqui para eu terminar este ponto hoje, senão não dá tempo de terminar ainda esse século. Vamos lá. Vamos vê-lo com Yahvé. O que diz o texto agora? Vamos pegar Isaías 9, versos 6 e 7. Veja esse texto, irmãos. Texto comum, todo mundo sabe de cor, lido para lá e para cá, mas vamos observar algumas coisas nesse texto. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Algumas versões colocam assim, Maravilhoso, Conselheiro. Não está certo. O certo é Maravilhoso Conselheiro. As duas coisas juntas, tá? As duas palavras. Maravilhoso Conselheiro é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo de Yahvé, o zelo do Senhor dos exércitos, Yahvé de Sabaote, o Deus dos exércitos, fará isto. Isaías 9, 6 e 7. Isaías está falando de quem? Do Messias. O detentor dos direitos do trono de Davi é um filho de Davi. Lembra quando aquele menino diz assim, aquele menino, vírgula, aquele cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi. Ele estava dizendo que Jesus é este que haveria de vir. Aquela mulher depois, salvo engano a Ciro Fenícia, ou aquela que tem o filho endemoniado, não são as duas, posso errar aqui, ela também fala de Jesus como filho de Davi. São declarações claras de Jesus sendo filho de Davi. Vamos ler outro texto e depois comentar os dois. Isaías de novo, 7,14, a promessa de Emanuel, Deus conosco, El. Ela é cumprida em Jesus, em Mateus 1, 23. E aí nós vamos para outro texto de Miqueias. E tu, Belém Efrata, posto que é pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor, o que será Adonai, o governador, não é? Em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Emanuel, filho dado a Yahvé, e o Logos é um com Deus, sendo Deus. Então, nós estamos vendo essa trindade sendo tratada lá atrás, já clareando as coisas que seriam reveladas depois, para que depois de Cristo, o homem tivesse a possibilidade da revelação total de Deus. E aí agora eu vou falar no Antigo Testamento sobre esse Deus distinto, sendo apresentado o anjo do Senhor como distinto de Yahvé. Em determinado momento do texto, diz do anjo do Senhor, nós vamos ver depois, está o chamando de Deus. É a mesma pessoa tratada aqui, agora distintamente. Vamos ver o texto de Salmo 45, 6 e 7. O teu trono, ó Elohim, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Elohim, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Vamos, vejam só. O teu trono é eterno e perpétuo. O cetro é um cetro de justiça, etc, etc, etc. Agora, ele te ungiu com isso aqui. Então, tem alguém ungindo o outro, não tem? Então, visto como sendo separado. Vejamos o texto. O texto agora de Malaquias 3:1.
eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor. Então, tem alguém enviando o anjo para preparar o caminho diante dele. Então, Jesus já estava dizendo lá atrás que viria. E alguém, João Batista, iria preparar o meu caminho. Virá ao seu tempo o Senhor, Adão, o Altíssimo. Malaquias 3:1. Neste caso, o Senhor com artigo. Lembra do artigo de João? Ró, Theos, Ró, Logos. Às vezes não é só Ró, pode ser Tó. É um artigo composto aí e tal, mas tem o mesmo objetivo. Irmãos, aponta para Jeová, ainda que se use Adão como Deus governador soberano, mestre, essa pessoa seria o Senhor do templo. Quem receberia honras e glória no templo. Quem é que está recebendo honra e glória no templo? Aqui hoje, por exemplo, o próprio Cristo. Ele é aquele que está dizendo lá atrás, dessa obra da Trindade, em relação à obra de redenção à humanidade.